Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e a obra, o livro que escreveu o profeta Abacuque. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje e também no próximo vídeo. Abacuque é um profeta muito atual. Como assim muito atual? Ele escreveu fazem aproximadamente 2650 anos atrás. Mesmo assim, ele é muito atual. Abacuque está olhando para o seu povo e está vendo toda a injustiça que está acontecendo com o seu povo nas mãos dos reis, dos líderes do seu povo. Nós podemos olhar para os dias de hoje e nós vemos que há muita injustiça no meio do povo de Deus. E quando nós falamos de povo de Deus, eu sei que você deve estar pensando, talvez, quando eu falo que Abacuque é muito atual, você está pensando na nação brasileira, no Brasil como um todo. Há muita injustiça no Brasil. Há muita injustiça contra o povo de Deus no Brasil? Sim, há muita injustiça. Mas muita dessa injustiça é provocada pelos próprios líderes que atuam no povo. Eu estou falando dos pastores, ou dos falsos mestres que existem no nosso meio nos dias atuais. Eles causam muita injustiça, muito sofrimento no próprio povo que eles dizem guiar em nome de Deus. E isso é o que estava sofrendo Abacuque. Abacuque não estava sofrendo com a nação de Israel, a nação de Judá, no caso, simplesmente porque era uma nação em si, mas sim, ele entendia que aquela nação representava o povo de Deus naquele momento, assim como a igreja hoje representa o povo de Deus no nosso momento. E Abacuque está dizendo assim: até quando, Senhor? Até quando tu vai permitir a violência? Até quando tu vai permitir a injustiça? Até quando tu vai permitir que os líderes roubem do povo? Até quando tu vai permitir que o povo seja idólatra? E isso tudo sendo levado pelos sacerdotes, pelos líderes do povo, fazendo com que o povo seja idólatra e confie nos falsos deuses. Até quando tu vai permitir isso, Senhor? E o Senhor responde a Abacuque, responde dizendo: eu vou enviar uma nação muito dura, muito cruel, e ela vai servir de juiz para mim, vai trazer juízo para mim sobre o meu povo, e o meu povo vai aprender que eu estou vendo tudo isso e que eu sou contra a injustiça, e eu vou trazer purificação para o meu povo. O nome dessa nação Abacuque cita 40 anos antes da invasão da Babilônia, do cativeiro babilônico. Abacuque já fala sobre os babilônios invadindo o território de Judá, Jerusalém, trazendo todo o juízo de Deus sobre a nação de Judá. E quando ele descreve sobre a crueldade dos babilônios, o texto é muito pesado, muito perigoso. Ele está dizendo assim: os cavalos da Babilônia são mais rápidos que os leopardos, a sua vontade por sangue, sua crueldade é muito grande, eles são apavorantes, eles são temíveis. Abacuque vai escrevendo isso, imagina quem está lendo aquilo ali e está ouvindo o Abacuque falar, fica pensando assim: meu Deus, se isso mesmo vier sobre nós, já vem destruição. E realmente veio destruição. A cidade de Jerusalém, por exemplo, foi queimada, foi destruído, o templo foi destruído completamente. E isso veio da mão de Deus, que permitiu tudo isso por causa da crueldade do povo, por causa da injustiça. E isso nós temos que chamar a nossa atenção. Hoje nós temos muita injustiça e a palavra de Deus diz que o juízo de Deus começa pela sua casa, começa pelo seu povo, que nós possamos nos arrepender, porque todo profeta chama o povo para o arrependimento. Abacuque chamava o povo para o arrependimento. Nós também, como povo de Deus, nós como igreja do Senhor, temos que nos arrepender do nosso pecado. Nós queremos muito o avivamento, queremos muito que Deus avive. E Abacuque também queria. Ele falou: aviva a tua obra, Senhor. Abacuque queria o avivamento, mas ele sabia que não há avivamento sem verdadeiro arrependimento. O povo de Deus precisa voltar ao Senhor. O povo de Deus precisa voltar à palavra do Senhor. O povo de Deus precisa dar fim a toda idolatria. Tem muita idolatria no meio evangélico brasileiro, muita idolatria mesmo. Nós somos idólatras, idólatras de líderes, idólatras de cantores, idólatras da nação de Israel, idólatras da nossa própria denominação, idólatras de objetos, de coisas que nós usamos como se fossem objetos ungidos, idólatras de muita mentira, de muita podridão que existe no nosso meio. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque a mão de Deus vai pesar sobre nós, e isso é muito perigoso sobre as nossas vidas. Nós queremos avivamento. Deus também quer avivar a sua obra. Ele quer avivar isso no nosso Brasil, mas isso vai vir debaixo de muito julgamento do Senhor, de muito juízo, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados.
Igreja brasileira, se arrependa dos seus pecados para que nós não venhamos a sofrer o juízo da mão de Deus. E o juízo da mão de Deus é pesado para que haja verdadeira conversão no nosso país. Nós precisamos verdadeiramente nos arrepender e de nos converter dos nossos maus caminhos e voltar para o Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus e seguir os seus passos, seguir os seus caminhos. É sobre isso que Abacuque falava há 2.600 anos atrás, ao reino de Judá, ao reino do sul, ou aos judeus, podemos dizer assim. É isso que ele falava. E eles não ouviram a voz de Abacuque. E Deus cumpriu aquilo que tinha prometido. O povo sofreu o cativeiro. Um grande abraço, que Deus te abençoe. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre Abacuque, nós vamos falar sobre o hino que ele escreveu, a oração que ele fez, e isso se tornou um salmo, se tornou um hino, é o capítulo 3. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo.